Boa noite a todos no Brasil. Bom dia a todos na Austrália, boa noite a todos no Brasil. É um prazer dar início a essa semana tecnológica e ao ciclo de webinários sobre oportunidades de negócios e parcerias entre Brasil e Austrália nos setores de Agritech, Medtech e Fintech. Gostaria de agradecer o apoio da Gerência Regional da Apex em Brasília, do escritório da Apex em Pequim e da Gerência de Eventos que nos ajudaram a organizar esse ciclo de webinários em conjunto com a Embaixada do Brasil em Canberra. Esses eventos serão gravados e a gravação será disponibilizada nos canais oficiais do governo brasileiro. Haverá serviço de tradução simultânea para inglês e português, tanto no webinário de hoje como no webinário sobre Fintech, na sexta-feira, quinta-feira para o Brasil. Para selecionar o canal de áudio, português, inglês ou áudio original, basta clicar no ícone de idioma na barra inferior do Zoom. Ao final das apresentações dos 4 palestrantes de hoje, haverá uma sessão de perguntas e respostas. Os participantes poderão enviar perguntas durante as apresentações por meio do Q&A, disponível também na barra inferior do Zoom. O evento que abre a Semana Tecnológica é o webinário sobre as oportunidades no setor de Agritech. Nossos convidados de hoje são Greg Wallace, cônsul-geral da Austrália em São Paulo, e comissário de comércio da Austrade no Brasil, José Henrique da Cunha Filho, diretor executivo da WBGI e da ITC, José Tomé, diretor executivo do Agtech Garage, e Tony Iris, diretor executivo da consultoria Rounding Up. Antes de passar a palavra aos palestrantes, eu gostaria de convidar o cônsul-geral do Brasil em Sydney, embaixador Sérgio Bath, para fazer o discurso de abertura e dar as boas-vindas a todos. Bom dia a todos na Austrália e boa noite a todos no Brasil. Brasil e Austrália, as duas maiores economias do hemisfério sul, são frequentemente vistos como concorrentes em áreas intensivas em recursos naturais, como agricultura, mineração e energia. De fato, a expansão da corrente de comércio entre os dois países sempre foi um desafio, porque ambas as economias seguiram trajetórias semelhantes de especialização nos setores em que somos mais competitivos. Este ciclo de webinários partiu da percepção de que os setores em que há maior potencial para negócios e parcerias são setores intensivos em tecnologia. O Brasil investe 1,2% do PIB em ciência e tecnologia. A Austrália, quase dobro, 2,2% do PIB. A área de cooperação em pesquisa e tecnologia é tema prioritário na relação do Brasil com a Austrália. Atualmente, há cerca de 135 instrumentos de cooperação firmados entre instituições de ensino do Brasil e da Austrália, em temas que vão da biologia e engenharia à tecnologia quântica. Em 2017, Brasil e Austrália assinaram um acordo para a cooperação em ciência, tecnologia e inovação, que prevê a criação de um comitê conjunto para a cooperação em ciência, tecnologia e inovação. Possíveis temas a serem discutidos são oceanos, bioenergia, bioeconomia, prevenção de desastres naturais, água, educação em matemática e ciências, espaço e compartilhamento de infraestruturas de pesquisa. Outros instrumentos que merecem destaque são o Memorando de Entendimento entre o Conselho Nacional de Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, CONFAP, e o Departamento de Educação e Capacitação de Emprego, DESE, na Austrália, assinado em dezembro de 2020. E ainda o acordo entre a Embrapa e a Commonwealth Scientific Industrial Research Organization, CSIRO, assinado em 2019 e que prevê cooperação em áreas como recursos hídricos, mudança climática e agricultura digital. Apesar de distante, a Austrália é um mercado atrativo para empresas brasileiras pelo alto índice de conectividade da população,
alta renda per capita, apesar do modesto tamanho do mercado interno, e pelos estímulos governamentais e privados ao desenvolvimento da economia digital e do ecossistema de inovação. Acredito que o ciclo de webinários que se inicia hoje poderá dar novo impulso ao diálogo entre as partes interessadas no Brasil e na Austrália sobre a cooperação nessas áreas que eu acabo de mencionar. Por fim, eu gostaria de saudar os palestrantes de hoje, em especial meu contraparte, Greg Wallace, na pessoa de quem eu agradeço a todos pela disponibilidade e pelo engajamento na realização da Semana de Tecnologia Brasil-Austrália. Bom seminário e obrigado a todos. Helena, está no mute. Obrigada, embaixador. Seguindo a programação do evento de hoje, eu gostaria de convidar Tony Iris, diretor executivo da consultoria Round Study of market research ordered by Brazilian Consulate in Brazil about the AgTech in Australia. Australiana de Produtores de Grãos, Grain Growers, por 5 anos e trabalhou como consultor de importantes agências como a Austrade e de empresas do setor privado, como o grupo suíço UBS e a cooperativa neozelandesa de laticínios Fonterra Group. Em 2007, Tony fundou a Rounding Up, que no ano passado foi contratada para fazer o estudo de inteligência de mercado, que será lançado em breve na plataforma do governo brasileiro investanexport.gov.br. Tony, you have the floor. Thank you, Helena. So good evening and good morning to participants. Thank you for the opportunity to present to you today. We are presenting e falar sobre as oportunidades que existem na área de AgTech na Austrália e áreas que terão interesse para as pessoas do Brasil, que trazer a tecnologia para a Austrália. É importante de enfatizar que a agricultura é um setor muito importante na Austrália e contribui com 2% do nosso PIB e representa também 11% de todos os bens e serviços exportados. Então, a agricultura é muito importante para a nossa economia. O valor total de valor da produção alcançou 61 bilhões no ano passado e o governo tem uma meta muito agressiva com a indústria para aumentar isso para 100 bilhões de dólares para 2030. Isso, a indústria reconhece que para conseguir isso vai precisar adotar AgTech e também ver novas tecnologias, novas ideias e novas formas de generar mais produção para a Austrália na área do setor agrícola. Quer dizer, é um plano muito ambicioso e bem interessante para a Austrália. Muitos de vocês aqui entendem que a limitação do aumento da Austrália, principalmente numa parte do centro da Austrália, é muito árido e não tem muita água, não tem chuva, assim, a irrigação depende muito de muitas dessas áreas, mas muitas áreas são simplesmente para carne e para pasto. Para pasto. Então, o mapa que eu estou mostrando para vocês mostra onde o uso da terra e enfatiza o quanto é a maior parte concentrada na área perto da região costeira da Austrália. Nós temos grandes áreas de empresas de pastoreio e temos grande cultivo e também temos horticultura, seja fruta e vegetais, e muito disso depende de irrigação.
A maior parte da agricultura na Austrália e da cultivo por empresas de familiares. E temos grandes corporações que também, mas 99% são de famílias, e elas representam 86%, 88% de todas as áreas cultivadas que pertencem à propriedade australiana. A diferença é que algumas das grandes propriedades de bovino e nosso, que nem o bife, de produção de bife, é a nossa maior parte dessa produção, e como eu falei para você, tem grãos, tem horticultura e também ovinos, tanto para lã como para carne. A Austrália, como o Brasil, não recebe o nível de subsídios e apoios que o do governo, que outros países na Europa ou nos Estados Unidos. E isso significa que nós temos que manter manter nossa competição internacional, ganhando eficiências e ter a diferenciação de produto nesses mercados, para manter a competição internacional. Comparado com outros mercados, outras geografias, a agricultura australiana não adota a agtech tão rápido como outros países. E isso, acho que é um exemplo de uma oportunidade para trazer boas empresas de agtech para a Austrália e também fazer que as fazendas adotem as tecnologias para melhorar a produtividade. Falado isso, tem muito investimento em área de pesquisa e desenvolvimento e também tem uma abordagem empresarial para a área de agtech e de pesquisa. E isso também é apoiada para muitas instituições, incluindo que nem áreas que embaixo também mencionou, na área de comércio, negócios. Então, existe um nível de apoio do governo federal, do governo do estado e também do governo local, que oferece apoio aos governos fazendeiros, mas também cooperações de pesquisas, e tem cooperações e também mudou outras 350 startups de agritech que estão ativas na Austrália e estão recebendo seja apoio financeiro ou apoio de negócios e programa de mentoria. Existe também esforço para criar grupos de pessoal das mesmas organizações semelhantes, de pequenas a grandes, médias a grandes, do governo, todas elas trabalhando junto num grupo para tentar aumentar essas sinergias e esses relacionamentos. Nós, como muitas outras empresas, nós temos aceleradores, temos incubadores, e que na área do agtech, e também são muito importantes da parte nesses grupos de atividades. E a maior parte dos territórios e estados-territórios tem algum certo nível de agrupamento na capacidade de negócios. Isso é alguns exemplos que existem, de acelerador de incubadoras, mas existem muitas outras, e outras organizações e entidades que se formando o tempo inteiro, porque a área de agtech está ficando muito interessante aqui na Austrália e muito necessária. Em tempos de capital de risco, a Austrália, como uma economia, não somente na área de agricultura, mas de uma forma mais abrangente, também tem um grande capital de mercado e que é muito líquido. A bolsa é muito líquida, a bolsa de valores australiana é muito bem vista, principalmente na área de mineração e listadas aqui na empresa, assim como temos empresas de todo lado do mundo, que empresas aqui na Austrália, que também existe oportunidade para a área de agricultura, a bolsa de agricultura, para pensar a oportunidade desses mercados de capitais, mas principalmente de capital de risco. Nós podemos ver que teve um aumento considerável de investimentos aqui na Austrália, e isso é reflexão da natureza que nós estamos passando aqui.
Em questão de capital privado, nós temos uma variedade de participantes, muitos são muito específicos na área de agricultura, o de agtech, e outros são, como são grandes globais, como KKR, e tem muitas oportunidades na área de agtech aqui na Austrália. Algumas delas variantes desde 100 milhões de dólares, né, em capital privado, e outras são milhares. Nós temos um bom acesso para capital que excita o capital aqui na Austrália. E para descrever um dos maiores desafios que nós temos que visto como tem um papel importante, seria, principalmente aqui na Austrália, que em posição seca, a escassez de água é uma parte da produção de agricultura, a produtividade com relação à pecuária, de colheita também, de culturas, principalmente de trigo, cevada, para cerveja, temos aveias, muitos de legumes, como ervilhas e feijão, mas nós temos também outro tipo de grãos, como a canola. Então, pode ver, tem várias oportunidades para a área de agtech para aumentar a produtividade. A área de horticultura, a produtividade de horticultura é muito grande. Então, seria para o controle de pestes. Então, para aumentar a área de produtividade seria. Então, também tem muita comida baseada em plantas, como o estado tem um grande aumento de produtividade por base de plantas, de proteínas de plantas. Então, temos também a resiliência também com desastres naturais e também a parte de bancos e indústrias vejam também a área de benefícios para poder entender melhor os riscos e ajudar os fazendeiros e outros na indústria para melhor regerenciar essa área. Também sustentabilidade também é uma coisa que os consumidores domésticos aqui na Austrália, assim como nos mercados chaves, que estão sempre que querem mais uma parte mais transparente com relação da qualidade da cultura, uso de químicos. Então, existe uma grande oportunidade nessa área. Com relação ao gerenciamento de suprimentos de cadeias e logística, é uma coisa que a Austrália que é um país muito amplo e muitos dos produtos têm que vir de áreas muito longe, e nós somos tão eficientes como o Brasil, por exemplo, nessa área de logística. Eu mencionei sobre o rastreamento de comida, é uma coisa muito importante. Então, uma vez, os consumidores e os próprios fazendeiros estão mais preocupados sobre desperdício de alimentos e lidar com isso. Resumindo, essa longa lista de 6 áreas-chave: produtividade de pecuária, cultivo, sustentabilidade, gerenciamento de suprimentos, distribuição e logística. Isso então mudança para produtos frescos, perecíveis e principalmente a rastreamento de comida. Uma coisa que nós vimos é que o Brasil tem uma quantidade muito grande nessas áreas-chave e elas são prioridades para a Austrália, que nós acreditamos que tem uma grande oportunidade nessa área. Para finalizar, pontos especiais é que a agricultura é muito importante para a Austrália. Nós temos um crescimento ambicioso e vamos atingir essas metas. A Agritech está ajudando e a parte disso está mudando rapidamente, mas que a Austrália tem muita estrutura organizacional e apoio governamental para instituições, para Agritechs, assim como agências de pesquisas e outras empresas que querem trabalhar aqui na Austrália. E como eu falei, aqui na Austrália tem o apoio do governo. O outro ponto-chave que no nosso resultado é que temos uma lei muito importante para a proteção intelectual. Então,
Então, que é muito segura a propriedade intelectual aqui e protege e mantém de uma forma muito correta. E a proteção intelectual é muito importante aqui. Outro ponto principal é que na Austrália a proximidade à Ásia e a nosso relacionamento de comércio de toda a área da Ásia. E isso faz a Austrália um país muito interessante para vir, para desenvolver capacidades e, principalmente, aproveitar esse ponto de partida para esses mercados daqui da Ásia próximos. A última coisa no resultado é que uma coisa sobre biosseguridade e food security, como a Austrália é um país que é um continente isolado, não tem tantas doenças, espécies que tem outros países. Então, nós somos o controle de leis de biossegurança são muito importantes aqui. Então, trazendo produtos de alimentação de biossegurança diretamente é sujeito a muita consideração. Entretanto, outras tecnologias mecânicas, a parte de engenharia de software, todos esses tipos de coisas são poucas barreiras para trazer isso para a Austrália. O próximo passo que nós vemos é parcerias locais, que é muito importante, e ter pessoas aqui que têm bons relacionamentos aqui na Austrália, como em qualquer lugar em que você estiver explorando novos locais. Então, é importante ter um contato direto, um bom relacionamento, que pode fazer várias apresentações e passar muito tempo aqui no local, para ter o conhecimento local, que eu acho que é muito importante. Nós falamos das instituições que existem aqui na Austrália e estão preparadas em fazer parcerias com essas empresas do Brasil para trazer a tecnologia na Austrália. E a CSIRO, empresas de pesquisa e desenvolvimento e outras entidades de outros centros de cooperativas. Em questão de caminhos que nós achamos importante, que devem considerar várias estruturas com relação como entrar na Austrália, mas também com joint ventures, outras parcerias, e uma coisa assim como diz no acordo de distribuição de produtos, é uma boa entrada inicial para o mercado australiano. E claramente, 3 ou 400 de companhias agtech já estão surgindo e operando aqui na Austrália. E outra entrada, por de aquisições, com mercado, uma indústria que já existe para aumentar a capabilidade, mas também é necessário que o governo australiano, que dá muito apoio, considerar colocar negócio de outros lugares para aqui, para a Austrália, para ter acesso a capital, que seja mais acesso, que tenha menor risco. Como eu mencionei, como eu falei, nós temos atividade com a Ásia. Tem muitas coisas em muitas partes do mundo, em uma ponte muito interessante, que está muito interessante fazer parte da agtech, e a Austrália precisa desenvolver mais produtos e ideias, e com certeza, com as parcerias corretas, nós vemos oportunidades positivas. Em termos da minha apresentação, eu estou feliz em terminar. E eu vejo na hora de depois responder qualquer pergunta. Muito obrigada, comissário de Comércio da Austrália, em São Paulo, Greg Wallace. Now it's with great pleasure that I invite empresas brasileiras do setor de agritech para o mercado australiano. Greg está no seu segundo posto diplomático no Brasil, o que diz muito sobre o seu conhecimento e comprometimento com as relações bilaterais Brasil-Austrália. Na qualidade de comissário de comércio sênior, sua função é promover os vínculos comerciais, educacionais e de investimento da Austrália com o Brasil. E de São Paulo, Greg também coordena os escritórios da Austrade na Argentina e na Colômbia. Eu posso atestar que o Greg tem feito um excelente trabalho no Brasil e que já se tornou conhecido nos setores do agronegócio, energia e tecnologia financeira. Greg, please. Thank you, Helena. Boa noite a todos.
in financial technology sector. Bom dia a todos na Austrália, boa noite no Brasil. Muito obrigada, Helena, pela oportunidade de falar com vocês. Bom dia, embaixador, é muito bom vê-los aqui. Também meus cumprimentos aos meus outros colegas palestrantes, Joaquim, José e Tony. Eu gostaria de falar de por que a Austrália é um bom lugar para se fazer negócios e investir em AgTech. Por isso, eu gostaria de lhe dar uma perspectiva do governo e também um pouco de conhecimento de dentro do governo. Quero falar de oportunidades que existem para atores internacionais desse setor no Brasil. A apresentação do Tony foi uma boa apresentação para falar de várias coisas, introduzir várias coisas que eu gostaria de falar hoje. Então, por favor, eu gostaria que a minha apresentação fosse compartilhada, por gentileza. Então, por que a Austrália para a AgriTech? A Austrália, de um modo geral, é um país ótimo para se fazer negócio. Temos apenas 25 milhões de habitantes, mas ainda assim temos a 14ª economia do mundo. Na verdade, sabem que sem semana passada viramos a 13ª, porque ultrapassamos o Brasil. Então, a Austrália, apesar da população pequena, é uma das economias principais do mundo. E algumas das coisas que nos faz uma economia tão forte é porque temos uma economia que é guiada para a Ásia, né? Então, os nossos 12 principais mercados de exportação estão na Ásia. Fazemos negócio com uma das grandes economias da Ásia. Temos uma classificação, um ranking AAA, de AAA. Então, é um país onde muitas oportunidades para esse negócio e é difícil encontrar um ambiente mais favorável para fazer negócios do que a Austrália. Eu gostaria de falar um pouco sobre o mercado do agrobusiness na Austrália. Nós somos um dos principais produtores agrícolas. Não estamos no mesmo nível do Brasil em termos de escala de produção. A Austrália é um grande exportador de produtos agrícolas. Exportamos em torno de 2/3 de tudo aquilo que produzimos. E isso é suficiente para alimentar mais 60 milhões de pessoas. E isso vale 50 bilhões de dólares australianos. Como eu falei antes, é muito enfocado no mercado asiático. Então, o que eu quero que vocês vejam na minha apresentação é a forte ligação que a Austrália tem com a Ásia. Nós temos uma necessidade de investimento em novas tecnologias. O Tony falou sobre nós temos esse objetivo, essa meta de aumentar a nossa produção para 100 bilhões para 2030. E a única maneira que nós vamos conseguir fazer isso é através de investimento estrangeiro e capital estrangeiro em práticas tradicionais de agricultura, bem como as práticas de agritech. Então, temos uma necessidade muito forte de alcançar e atingir os investidores estrangeiros, e eles são muito bem-vindos na Austrália, não só nos setores comuns, mas também no setor de agritech. A Austrália é normalmente vista como um campo de prova ideal, porque nós temos uma série de características que são muito importantes. Temos diversos tipos, zonas climáticas e diferentes tipos de solos, temos uma grande qualidade de matéria-prima e ingredientes. Também temos uma população muito multicultural, que talvez nossos colegas e amigos brasileiros não conheçam.
uma grande porcentagem da população, quase metade, nasceu, dos habitantes da Austrália, teve um país que nasceu no estrangeiro. Temos um setor também bem diversificado na agricultura. Então, de certa forma, a Austrália é um destino ideal para se testar novas práticas agrícolas. Para enfatizar de novo essa coisa, esse tópico que eu quero enfatizar bastante, nós somos um trampolim para a Ásia, uma porta de entrada. Temos ligações muito fortes com esse mercado. Temos um total de 14 acordos de livre comércio com a Ásia, e muitas companhias têm e empresas desfrutam dessa facilidade, assim como empresas brasileiras, né, que querem exportar produtos alimentícios e manufaturados. A Austrália tem um setor muito forte de pesquisa e desenvolvimento que investe mais ou menos cerca de 2 bilhões de dólares nesse setor. E também estamos na última classificação do Times Higher Education, diz que temos muitas das universidades mais importantes do mundo. Também temos uma forte proteção de propriedade intelectual, estando à frente da Grã-Bretanha, Israel, Nova Zelândia e Japão. Como mencionado, a Austrália é um produtor agrícola muito eficiente e os nossos fazendeiros não recebem os subsídios que, por exemplo, os fazendeiros da Europa recebem. No entanto, o governo australiano oferece bastante apoio para os produtores agrícolas da Austrália. Esses são alguns dos apoios que nós temos. Eu não vou ter tempo de falar sobre todos eles em detalhes, mas eu tenho bastante. Eu posso falar com quem quiser saber mais sobre esses programas de apoio do governo. Alguns são a Agritech, outros são acordos e programas com universidades, outros com associações nesse setor, e também o setor privado que investe no setor agrícola da Austrália. Eu vou falar, então, sobre as tecnologias de processamento e produção alimentar que a Austrália desenvolveu nos últimos anos. Nós somos conhecidos como uma terra de inovação em agricultura. A Austrália tem um histórico comprovado de inovação na agricultura, especialmente robótica, mecanização, novas mecânicas de agricultura. E também temos muitas capacidades, como na mecanização, biociência. E também há oportunidades para se investir em startups na Austrália, bem como em empresas de agritech já bem estabelecidas, assim como fazer parcerias com universidades e instituições de pesquisas. A Austrália tem, em termos gerais, tem um clima difícil. Se perguntar para qualquer fazendeiro, eles vão confirmar que é um clima difícil. Às vezes é bastante árido, sofremos de secas bem fortes, portanto nos tornamos bem adaptáveis e desenvolvemos bastante tecnologias e exemplos para superar as secas. Alguns desses exemplos são, por exemplo, que a Austrália está agora produzindo algodão, que tem a maior produtividade e rendimento do mundo. Temos tecnologias de conservação de água, e um exemplo específico é um filtro de água feita de grafene, que é uma das coisas que foi desenvolvida pela SRO.
Então, a Austrália tem bastante experiência no gerenciamento, na administração agrícola. Aqui tem alguns exemplos de desenvolvimentos de agritech que estão no ambiente internacional. Temos, por exemplo, um grão integral que combate doenças cardíacas e diabetes tipo 2. Produzimos grãos com ômega 3. Temos satélites nano que também podem observar e tracear bens agrícolas. Também temos maneiras de aumentar a produção. Nós também desenvolvemos e testamos e usamos tecnologias de alimentos avançadas para fazer as embalagens e também tracear os nossos produtos. Então, temos embalagens que fazem com que os alimentos durem mais e tenham o seu tempo de armazenamento seja maior. E isso é muito importante para a cadeia de fornecimento dos alimentos na Austrália. Também a Austrália é um pioneiro em tecnologias de processamento de alimentos. Então, estas são coisas que, por exemplo, vão reter o frescor e os nutrientes dos alimentos e também estender o seu tempo de armazenamento, o que é muito importante quando temos um mercado de exportação como a Austrália tem, porque queremos garantir que os nossos produtos cheguem nos nossos mercados de exportação com a melhor qualidade possível. Também desenvolvemos soluções de embalagens inovativas para os nossos produtos perecíveis. Outra vez, isso é muito importante para os aspectos inovadores da Austrália, porque precisamos proteger alguns ou muitos desses produtos que estão viajando por uma distância muito grande ou um período muito longo. Então, o desenvolvimento desse tipo de solução é muito importante enquanto nós continuamos a crescer o nosso mercado, aumentar o nosso mercado de exportação, particularmente para a Ásia. A Austrália tem um ecossistema de inovação focado em alimentação bem dinâmico. Temos 15 agritech e incubadoras e aceleradores de foodtech e agritech. Também temos diversos aceleradores corporativos que foram desenvolvidos na Austrália, especialmente para desenvolver novos tipos de alimentação, de alimentos e tecnologias de alimentos. Aqui estão alguns exemplos das startups australianas que têm tido bastante sucesso, tanto na Austrália quanto no cenário mundial, e eu conheço pelo menos bem dois, como AgriWeb e Flurosat, também estão bem ativas no Brasil. Então, é muito bom ver que algumas das nossas startups também estão olhando para o Brasil como um mercado interessante para elas. A última coisa que eu gostaria de mencionar não é necessariamente relacionada com a agritech, mas eu acredito ser bem interessante, que é o desenvolvimento da parte norte da Austrália. É uma região grande, larga e com uma população pequena. Tem muito potencial. E, no momento, essa área é mais utilizada para pecuária, mas ela está também sendo preparada e desenvolvida para o uso agrícola. E alguns desenvolvimentos são bem interessantes. O primeiro que eu gostaria de mencionar é o algodão, que está produzindo algodão. Então, tem bastante... Na parte bem norte da Austrália, tem bastante chuvas, então... É propício para isso. E, na verdade, um grupo familiar argentino tem investido bastante nessa área. E isso possa ser bem interessante para os nossos amigos brasileiros que estão escutando. Também temos um investimento japonês para o desenvolvimento de frutos do mar
e no norte da Austrália. Então, tem diversas produtos que estão sendo produzidos e pode vir a se tornar uma parte muito importante para que a Austrália consiga alcançar essa meta de 100 bilhões de dólares até 2030, que é o objetivo. Agora, por favor, terminando a minha apresentação, eu gostaria de falar que a AgriTech não é um tema novo, é algo que está já presente por muito tempo, mas agora estamos precisando de mais ganhos de produtividade agrícola para alimentar o mundo e, do ponto de vista australiano, para alcançar essa meta ambiciosa da Austrália de 100 bilhões de dólares até 2020 em produção. O agronegócio é muito forte entre o Brasil e a Austrália, né? Tanto para o Brasil quanto para a Austrália durante essa pandemia, e que, apesar de todos os exemplos que eu dei de AgriTech e os exemplos que eu dei de sucesso na Austrália, ainda temos um espaço enorme para que mais AgriTech businesses venham se desenvolver na Austrália. Nós vamos ter um grande aumento da classe média da Austrália e temos esse mercado que possa ser utilizado. A minha mensagem final é se vocês estão procurando investir na Austrália, se vocês estão ouvindo isso do Brasil, ou aqui para os meus amigos australianos, aqueles que estão interessados em investir no Brasil, por favor, venham falar comigo. O Brasil também oferece grandes oportunidades, já que o mercado de AgriTech é tão grande na América do Sul, e os senhores vão ouvir isso muito em breve. Obrigado a todos pela oportunidade de falar com os senhores. Por favor, entrem em contato conosco se tiverem qualquer pergunta, e estaremos muito felizes em ajudá-los a crescer o seu negócio, tanto no Brasil quanto na Austrália. Muito obrigada, Helena. Agradecer. Teremos a seguir 2 convidados brasileiros. O primeiro deles, Joaquim Henrique da Cunha Filho, aceitou nosso convite para falar sobre o ecossistema brasileiro de inovação em AgriTech, em especial sobre o Vale do Piracicaba, conhecido já internacionalmente como AgTech Valley. Joaquim é economista, foi pesquisador do ICONE, Instituto de Pesquisa em Comércio e Negociações Comerciais Internacionais, e trabalhou como analista sênior em empresas multinacionais como a Bunge e a British Petroleum na área de biocombustíveis. Ele é o fundador e diretor da We Believe in Great Ideas, ou WBGI, uma incubadora e aceleradora dedicada ao desenvolvimento de startups intensivas em tecnologia. Joaquim, conte um pouco da história e da importância do AgTech Valley para a gente. Obrigado, Helena. Deixa eu primeiro aqui compartilhar a minha tela. Quero começar agradecendo aos Ministérios de Relações Exteriores do Brasil e da Austrália, ao Consulado Geral do Brasil em Sydney, a Apex e a Austrade pelo convite, em especial você, Helena, que é sempre muito solícita, e todo o pessoal do staff que está nos auxiliando aqui. O que eu quero dizer aqui, começar falando aqui, eu não falo só em nome da minha empresa, eu estou falando aqui por uma série de startups, uma série de incubadoras, aceleradoras, universidades, enfim, uma série de stakeholders que compõem esse AgTech Valley, ou Vale do Rio Piracicaba, aqui no interior de São Paulo, né, o estado de São Paulo, que é sudeste do Brasil, para quem está na Austrália. Bom, eu vou contar aqui nos próximos minutos um pouco da nossa região, né? Essa região nossa que desenvolve tecnologia para o agronegócio, de certa forma influencia a agricultura mundial, e que já conta com mais de 100 anos de tradição no estudo disso. Mas antes de tudo isso, eu vou falar um pouco de mim. A Helena já me apresentou, mas vou falar que em tempo integral eu sou pai desse menininho aqui, o nome dele é José, e nós não jogamos futebol, nós jogamos rugby, né? Depois de velho eu fui jogar rugby por conta dele,
e isso que nos aproxima bastante da Austrália, né? A gente, pela admiração pelos Wallabies enfim, nós somos fãs do Michael Hooper e do bigode do Nick White, enfim. A Helena já me apresentou, mas o que eu faço no meu tempo livre é desenvolver novos negócios com startups, investimentos, na WBGI, We Believe in Great Ideas, e também numa outra empresa que chama ITC, que é o Instituto de Tecnologia Canavieira, que traz tecnologias de fora para uso na indústria açúcar-energética brasileira. Pois bem, falar um pouco do nosso ecossistema. Nosso ecossistema, ou a história do nosso ecossistema, ela se funde com com a história da Exalc. A Exalc, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ou a unidade de agricultura da Universidade de São Paulo, a USP. Desde lá de 1901, quando a Exalc foi fundada, a gente vem desenvolvendo a agricultura, sobretudo a agricultura para clima tropical. E isso nos diferencia de outros centros mundiais, ou outras referências mundiais na agricultura. Isso tem bastante relevância quando a gente fala em Austrália. Culminou, e esse desenvolvimento vem acontecendo desde o início do século XX, e culminou na década de 70 com programas de desenvolvimento por parte do governo federal, dentro da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, na década de 70, que acabou gerando a Revolução Verde, que no final foi o que permitiu que a agricultura brasileira tornasse-se competitiva lá no central do Brasil, uma região também relativamente árida, mas não árida por completo, assim, pensando em Austrália, mas relativamente árida, se a gente olhar mais perto da costa, tá? Bom, cerca de 15 anos atrás, foi a Exalc que criou, por meio desse movimento empreendedor que a gente vem olhando nas últimas décadas, nas últimas 2 décadas em especial, a ExalcTech, que é a incubadora da Exalc, e por lá já passou diversas startups, diversas iniciativas que saem da universidade para se tornar empresas com base tecnológica. E esse movimento que começou lá atrás até hoje, né? E hoje é isso que a gente vê. Sob essa liderança da Universidade de São Paulo, né, da Exalc, do campus de agricultura da Exalc, da Universidade de São Paulo, essa liderança que é muito própria e também muito aberta, ela divide muito essa liderança com muitos stakeholders que trabalham por aqui. A Exalc e a ExalcTech em especial vem desenvolvendo todo esse ecossistema. São diversos stakeholders aqui. A gente falamos em universidades, além da própria a Universidade de São Paulo. Então, a gente tem diversos centros de pesquisas, agências de fomento, coworkings aqui na região, hubs de inovação, aceleradoras, venture buildings, como a minha, e mais de 150 agtechs que já estão ativas e estão se desenvolvendo na região. Mas é um engano achar que a gente fica preso apenas na região do Rio Piracicaba. Existem aí, esse nosso ecossistema busca complementaridades e busca mercado. O mercado. A agricultura comercial no Brasil não é feita no estado de São Paulo, ela é feita no centro-oeste, na região centro-oeste, ou na região central do Brasil, onde estão a grande agricultura comercial brasileira, quando a gente fala de produção de soja, de milho, algodão também. Café um pouco mais para a região de Minas, norte do Paraná. Bom, eu estou falando aqui em estados brasileiros, mas todos eles que margeiam e estão mais perto da região central do Brasil. Bom, de qualquer forma, esse nosso ecossistema irradia e busca complementaridade com outros, né? Com outros hubs que vêm se desenvolvendo dentro do Brasil. Então, a gente pode dizer que do Amazonas ao Rio Grande do Sul, ou seja, lá do norte ao sul do Brasil, diversas iniciativas vêm acontecendo com uma característica importante: hubs muito próximos
das universidades, que é onde, no Brasil, em especial, surgem as principais inovações. E essa complementaridade do nosso ecossistema não é buscada apenas no Brasil, ou dentro de outros hubs brasileiros, mas no mundo. E por que não buscar complementaridade na Austrália? Por isso eu vejo aqui uma grande oportunidade para o nosso ecossistema, em especial para as startups que estão aqui na região do Vale do Piracicaba. O que eu acho importante também destacar, quando a gente fala em complementaridade, é que a gente não precisa reinventar a roda, né? Isso é importante também falar, porque já foi comentado aqui pelo embaixador Sérgio, que às vezes Brasil e Austrália são considerados concorrentes, mas eu vejo que a gente não precisa reinventar a roda. Muita tecnologia é feita na Austrália, muita tecnologia é feita aqui. Podemos muito bem tentar encontrar formas de co-investimento, co-desenvolvimento e abertura mútuo de mercados para novas tecnologias. Isso tende a gerar ganhos para todos os lados. Isso é muito bom. No Brasil, esse movimento startup no Brasil está crescendo, está amplamente difundido e muito acelerado nesses últimos anos. O último número que a gente tem em 2021 até agora são 13.465 startups registradas. Então, a questão é a seguinte, é que só 4% delas são agtechs. E por quê, né? Só 4% de todas as startups, esse grande movimento que acontece no Brasil, são agtechs. O que a gente imagina é porque a agricultura é mais complexa. Ela exige, além desse espírito empreendedor de quem vai criar a sua startup, vai desenvolver a sua tecnologia, ela também exige experiência. Então, é um fator um pouco diferente que a gente encontra com outras startups de outros setores. Mas, em específico, no caso brasileiro, vale destacar que nós mesmos, brasileiros, temos uma crítica bastante severa com relação à nossa política tributária. Isso é fato, vem melhorando, gradativamente melhorando, mas ela ainda é muito complexa e não é muito simples de ser entendida. Ultimamente, a gente está um alto risco político, é uma questão delicada aqui, mas tem que ser dita, e isso impede um pouco, diminui a atração de investimentos estrangeiros no Brasil. A cultura de empreendedorismo brasileira ela é pequena, até por conta das questões históricas de inflação e hiperinflação, e a gente tem um clima tropical. Portanto, não é em todos os lugares que a gente vai conseguir implantar nossas tecnologias, né? Principalmente aquelas agriculturas de clima temperado. São situações e meios de cultura diferentes. Então, a gente pode criar ou ter problemas com relação a esse tipo de situação. Tá? Via de regra, se a gente olhar comparativamente um movimento de startups externos do exterior, e aí eu estou fazendo uma generalização, mas a gente vê um alto volume de recursos que tomam risco tecnológico, a gente tem uma cultura de empreendedorismo bastante arraigada, então não é difícil uma pessoa largar a carreira, largar tudo e se propor a desenvolver uma startup. Essa cultura, esse movimento já existe, como padrão, nós olhamos o Vale do Silício nos Estados Unidos, existe uma expertise nisso, nesse movimento de abertura e desenvolvimento de startups que já dura décadas. Existe uma diversificação muito grande, né? No sentido de várias startups, vários setores e muito investimento em todas elas.
Quando a gente fala para movimento de startups no Brasil, nós temos uma escassez de recursos. Embora a gente fale que bons investimentos existe, recursos para boas ideias, e a gente não vê um grande volume de investimentos, de recursos financeiros para risco tecnológico. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente trabalha com startups, principalmente em early stage, né, em estágios iniciais, a gente vê que poucos investidores se dispõem a tomar esse risco. O Brasil tem uma cultura pobre do ponto de vista de empreendedorismo. Por quê? Uma série de fatores, aqueles que eu já disse, de riscos, de questões tributárias, mas, além disso, é uma cultura própria de que no Brasil, se você não deu certo, você é um fracassado. E isso é uma questão cultural que a gente está trabalhando e ultrapassando dia após dia com relação a isso. Existem novas, investimento em startup no Brasil é novo, né? Ele foi estabelecido como regra, como lei, só em 2016. Então é um tipo de investimento relativamente novo no Brasil, tá? E é muito pouco diversificado esse investimento, tanto que a gente pode ver que das 13 mil startups, só 4% delas são agtechs. Eu imaginaria que nós poderíamos diversificar essa questão muito mais, de uma forma muito maior. Bom, e aí o que a gente vê nesse empreendedor brasileiro é que ele tem um perfil muito mais acadêmico do que um perfil de negócios. E quando a gente viu isso, e eu falo aqui, até pode parecer um pouco pessimista com relação a isso, mas foi essa característica que nos levou a criar a nossa Venture Building. A WBGI, e aí eu vou fazer um pouco da minha propaganda. A WBGI é uma Venture Building. Por quê? Porque percebemos que dentro da universidade, no nosso ecossistema, existia muitas ideias, muita tecnologia, muito início de projetos que estavam represados, e por conta dessa não cultura do empreendedorismo ficava lá guardado. E a ideia nossa é dar um pouco mais de confiança para esse pesquisador que está na universidade para dar o próximo passo e tornar-se um empreendedor, né? um desenvolvedor de startup, criar a sua startup. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso juntando a nossa experiência, a minha, dos meus sócios e de alguns conselheiros que nós temos, para tomar conta, entrar na startup e tomar conta da área de negócios, fazendo com que o pesquisador foque no produto ou naquela atividade fim que ele tem experiência. E a gente está falando aqui de referências mundiais na área de inteligência, na área de trabalho desses pesquisadores, tá? E é isso um pouco que a gente faz. E o que a gente vê quando a gente fala em agricultura? Um ponto interessante aqui é, se a gente olhar o Trópico de Capricórnio, ele cruza tanto o Brasil quanto a Austrália. E a gente pode ver que, sob certo aspecto, a agricultura do Brasil e a agricultura na Austrália têm pontos de semelhança. E, de novo, eu quero reforçar, a gente não precisa reinventar a roda. A gente pode trabalhar juntos, seja identificando tecnologias que não estão aqui, buscando complementaridades, trabalhando abertura de mercados mútuos para as empresas de base tecnológica, com investimento e co-desenvolvimento, por que não? Tá? Eu vejo oportunidades na área de pecuária, eu vejo oportunidades na área de grãos, de horticultura, cana-de-açúcar, frutas, vinho,
aves, peixes, financials, que é a parte financeira, clima e toda a pegada de meio ambiente, sustentabilidade e governança que está em alta hoje nos mercados financeiros. Eu vou terminando aqui a minha exposição e eu quero sempre pontuar, né, que quando a gente fala em desenvolvimento de tecnologia, principalmente em startups de base tecnológica, a gente está falando em recursos, em cérebros, pensando, e em conexões. E aqui eu vejo um pouco do que a gente vem desenvolvendo aqui no nosso Vale do Piracicaba, bastante focado em conectividade no campo, crédito rural, genética e biotecnologia, encapsulamento de sementes, justamente para trabalhar a questão da seca, recursos naturais, quer dizer, consumo racional de recursos naturais, que tem a ver com a água, agricultura de precisão de toda a ordem e alta eficiência em bioherbicidas, uma vez que o glifosato vai ser proibido. É isso, eu vejo um grande futuro aqui para nós, é a minha mensagem final, eu vejo um grande futuro para as duas agriculturas, a agricultura do Brasil e da Austrália. Eu quero, de novo, destacar que esse webinar pode ser um grande kickoff para a interação entre o nosso ecossistema, em especial, e ecossistemas da Austrália. Nós já tivemos um contato com o Artesian, que é do Private Equity da Austrália, aqui no nosso ecossistema. E falo uma mensagem para o Tony e para o Greg, que em todos os pontos que eles tocaram, nós aqui da WGI já olhamos startups para todos aqueles pontos. Olhando startups com profundidade, muito mais do que o simples pitch. E, de novo, a WGI em especial, podemos ligar todos e qualquer stakeholder dentro do nosso ecossistema, estamos abertos aqui para empresários, investidores, startups australianas que buscam go-to-market, que buscam co-investimento e co-desenvolvimento. Agradeço, muito obrigado, fico à disposição. Muito obrigada, Joaquim. Como brasileira, a gente tem muito orgulho de centros como a Exalc, a Embrapa e agora do AgTech Valley. É com prazer agora que eu convido, para encerrar nosso webinário sobre oportunidades do setor de agritech, José Tomé, diretor executivo da AgTech Garage, possivelmente o mais importante hub de inovação em agritech do Brasil. O Tomé tem uma reputação que dispensa apresentações e é, sem dúvida, uma das principais vozes do agronegócio brasileiro, título que ele recebeu da revista Dinheiro Rural em 2018. Tomé, conta para a gente como nasceu a AgTech Garage e quais as perspectivas de crescimento do setor para os próximos anos. Obrigado, Helena, obrigado a todos os envolvidos, organizadores aqui, as embaixadas, o Greg, o Sérgio, o Tony, todos. Prazer estar falando com vocês aqui. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho a minha tela, vou tentar ser o mais breve possível, para a gente ter um tempinho para as perguntas. Deixa eu colocar aqui em modo apresentação. Acho que agora tá ok, né? Gente, primeiro eu vou pedir desculpas para você se eu for muito otimista. Eu não poderia ser diferente. O Hub, o AgTech Garage como negócio dobrou de tamanho o ano passado, mesmo num cenário de pandemia, e agora nos 4 primeiros meses a gente já cresceu metade do que a gente cresceu o ano passado. Então, um movimento muito forte acontecendo, a gente sentindo de perto. Obviamente, existem recortes, situações, o Joaquim comentou, né, super colega, amigo aqui do ecossistema, a gente trabalhou junto. Esse cenário do Deep Tech é um cenário mais complexo, são cenários diferentes, mas, enfim, eu gosto de chamar a atenção aqui para um
para o movimento de inovação aberta, ganhando muita força. Isso vem colaborar e mudar muito a dinâmica de qualquer ecossistema no mundo. A gente é uma iniciativa privada, já tem estudos no mundo que mostram o quanto o Vale do Silício mudou em 2016, quando começaram a avaliar o quantas grandes empresas participavam do ecossistema. Eu diria que a gente nasceu em 2017 com esse foco total de ajudar grandes empresas a fazer a inovação aberta acontecer, porque a gente entendia que era um movimento que queria crescer e, de fato, cresceu. E com isso vem muitos recursos, muitas facilidades para as startups. Obviamente, é um benefício mútuo, né? A grande empresa ela ganha agilidade, está na fronteira com as startups, e as startups beneficiam de acesso a mercado, que no agro é um grande desafio, a recurso. Então, muitas grandes empresas criando seus fundos de Venture Capital, CVC, Corporate Venture Capital. Então, tem sido um cenário que a gente chama de uma nova dinâmica da inovação. Eu vou contar um pouquinho do Hub, e no meio disso tudo eu vou falando um pouquinho do movimento de uma forma mais macro e citando exemplos. O Joaquim já contou aqui de onde nós estamos inseridos, no EgTech Valley, um ecossistema único no Brasil, com alta densidade, né, de atores, mas a gente vai muito além de Piracicaba, de fato, a gente atua no Brasil inteiro, e até conectando startups de fora do Brasil. A gente conhece muitos hubs, interage com muitos deles, mas são pouquíssimos no mundo que tem uma rede densa de parceiros corporativos como a gente. Hoje, mais de 50 grandes empresas parceiras. Apesar de ser um hub especializado no agro, o agro por si só é gigante. Então, se a gente separar aqui esses parceiros em setores da economia, a gente vai identificar praticamente 10 setores da economia envolvidos, desde food, crédito, veterinário, maquinário, consultorias. Então, isso é muito bom, essa diversidade que a gente traz para a rede, nessa interação entre áreas, empresas com diferentes objetivos, rodando diferentes programas, e a gente tem aprendido muito. Se a gente olhar do ponto de vista de startups, a gente tem uma rede de startups que estão mais próximas de nós, como residentes e memberships, muitas delas internacionais, vindo de diferentes países. Tem algumas que nem têm pessoas no Brasil ainda. Deixa eu pegar a Fresh Agriculture da Sérvia, a americana, aqui a Hummingbird do Reino Unido, Argentina acima, enfim. Mas a gente também não se limita às empresas que estão aqui mais próximas, e a gente atua a nível Brasil com a plataforma virtual. Isso vai até além do Brasil. Um último programa que a gente fez, que é o Intensive Connection, na versão Latam, 20% das inscrições, em torno de 200 inscrições no total, 210, vieram de fora do Brasil, né? A gente tem até um dado que saiu bem recente do Radar EgTech, um estudo da Embrapa, que mostrou em torno de 1.500 startups no Brasil, né, de agro. Em torno de 20% disso é food, então misturou um pouco. No caso nosso, a gente se conecta com 800 e boa parte delas, uma parte delas fora do Brasil. Aqui, alguns dos nossos programas. Então, quando a gente fala da relevância de ter um ecossistema maduro, a gente vê muito, por exemplo, o farmer participando desse movimento. O farmer, ele tendo uma posição mais do que adotar a tecnologia, ser um early adopter, ele começa a entender que o processo de inovação aberta ele é mais democrático e ele pode criar valor durante o processo criativo e capturar mais valor também. Então, a gente vê alguns farmers já se posicionando para se tornar investidores, grandes farmers já com seus fundos. Isso muda toda uma dinâmica, né? Acho que tem muito capital disponível de family office, de fundos que o agro tem um movimento muito interessante nos últimos anos, que tudo isso mostra o ecossistema amadurecendo, e você começa a ver fundos que não eram, já começa a ver fundos que se especializaram em agro nos últimos anos, mas fundos que não são especialistas em agro, tentando se aproximar desse mercado e com capital disponível para investir em agro.
A gente também vê quando o ecossistema está assim, robusto, né, que tem a opção de suportar os empreendedores que já empreenderam com sucesso em outros setores, vindo fazer suas novas jornadas de empreendimentos no agro. Né? Isso é muito bom. O agro está de portas abertas para receber esses empreendedores e com habilidades complementares. O Hub ele também atua não só com essa questão das grandes empresas de um lado e startups do outro, mas a gente também tem programas ligados à academia, por exemplo, um fellowship, onde tem pesquisadores de todo o Brasil envolvidos para que eles entendam melhor a realidade do mercado e façam essa conexão, além de programas suportados com temas específicos ligados à sustentabilidade da cadeia da soja, entre o Intensive Connect, que eu já comentei, que é um programa, não é um programa de aceleração, mas potenciar negócios e aprendizado entre grandes empresas e startups, né? Esse é nosso propósito, alimentar os empreendedores que vão alimentar o mundo. E quando eu falo de empreendedores, não só o empreendedor founder da startup, mas o próprio farmer como empreendedor e os intrapreneurs, né? Os intraempreendedores que são de empresas parceiras, né? Então, especificamente no agro, né, quando a gente fala dos principais desafios, eu vejo essa questão do go-to-marketing para as startups, até pelas extensões envolvidas, é um desafio, mas o fato de você ter parcerias com grandes empresas, isso tem ajudado. O fato também dessa virtualização a partir de pandemia, cenário de pandemia, os produtores mais disponíveis para se conectar virtualmente. Hoje a gente roda programas com produtores, for farmers, lá no interior do Nordeste. Né? Olha que potencial enorme que isso nos permitiu. Né? Então, eu acho que tem vários cases de startups inovadoras aqui no Hub, startups, né, como Terra Magna, é um movimento interessante, né? Essas fintechs no agro, empresas até que não nasceram para ser fintechs, e a partir da inteligência que elas geram no agro, elas começam a oferecer crédito. Isso é um movimento muito grande, um exemplo da Terra Magna, mas tem, entre outros, né, empresas que estão aí com toda essa questão de sustentabilidade para créditos de carbono, como metrificar tudo isso e gerar créditos, né, que possam ser financiados. Então, tem bastante coisa acontecendo, movimento gigantesco, muita gente participando, o que me faz claramente entender que é um movimento que ainda vai crescer muito, né? O próprio Agritech Garage também atuando cada vez mais com startups estrangeiras, seja para vir, e a gente já pensando em modelos de expansão para outras regiões, no modelo de flag, no modelo de chapter. Acho que tem coisa nova por aí. Mas eu fico por aqui para a gente poder aproveitar as perguntas aí, se a gente puder colaborar. Muito obrigada, Tomé. Nós recebemos algumas perguntas. Acho que a primeira delas eu vou ler para vocês, e ela se refere a um ponto importante que o Greg comentou, que a Agritech não é uma coisa nova e que nós sabemos que os desafios dos agricultores também não são novos. A seca, a escassez hídrica, a mudança do clima, a antecipação de fatores climáticos que determinam preços e seguros, todos esses problemas são conhecidos há tempos. Mesmo assim, um dos principais desafios do setor de Agritech são a conectividade no campo, acesso à internet, adesão a instrumentos e gadgets tecnológicos, mas também algum nível de resistência do agricultor em relação à adoção de novas tecnologias. Então, eu vou dirigir essa pergunta tanto ao Tomi quanto ao Tomé. Primeiro, ao Tomi, qual é o cenário dessa resistência dos agricultores na Austrália? Qual é a propensão do agricultor de aderir a novas tecnologias? E depois, Tomé, se você puder dizer também, na sua experiência, qual é o cenário no Brasil, seria ótimo. O Tony vai começar, né? Tony, if you could go first. Thank you.
com relação sobre a adoção de tecnologia, algum desses em questão de escala, dos fazendas aqui são muito pequenas, como eu mostrei aqui nessa apresentação de empresa, e a idade dos fazendas aqui na Austrália é cerca de 50 anos, em conversão da natureza humana, quando precisa mais uma idade, fica mais cansado, e não todo mundo, mas a maioria deles, alguns deles são conservadores e que não estão em abraçar novas tecnologias. Então, questão sobre a questão de escala aqui, o custo, vai ter o custo da tecnologia. E também a atitude. Nós temos uma atitude conservativa, como eu pensei em outra apresentação que nós falamos. Nós temos uma cultura de inovação aqui. Tem muitos fazendeiros que são muito inovadores aqui. E que eu falei na apresentação, o que nós vamos fazer é mostrar os sucessos e outros fazendeiros aprender sobre isso. Então, realmente é um desafio. E o assunto de conectividade, que é uma coisa que você perguntou, tem força aqui pelo governo com o sistema de internet para ter a melhor coberta para as tecnologias e na parte de telecomunicações. Mas isso é parte da solução. Nós somos empresas e também o Brasil tem capacidade aqui de ver IoT e também captação e armazenamento de informação que não precisa ser a conexão direto o tempo inteiro. Então, pode conectar, armazenar e depois usar os dados. Então, isso é um ponto assim com relação à adoção. E na parte da infraestrutura e na parte de telecomunicações. A outro comento que eu tenho, na parte de infraestrutura, que é o nosso desafio, nós temos 26 milhões em um país muito amplo, nós tem uma base muito baixa para impostos, para cobrir uma estrutura muito grande. Se conectividade é um problema? Começando por conectividade, sim, existem áreas que ainda precisam ser cobertas, mas eu vejo que muitas startups elas terminam usando da criatividade para propor soluções que conseguem superar essas barreiras iniciais. Então, às vezes elas usam dispositivos que coletam os dados e processam em loco e mandam uma quantidade pequena de informação para a nuvem, ou eventualmente conseguem fazer essa conexão quando está próximo de uma área que é coberta. Enfim, às vezes criam algumas soluções de rede proprietária e vai dando-se um jeito para entregar a solução. Eu vejo muitas grandes empresas de telecom se posicionando para desenvolver esses projetos. Eu acredito que no médio prazo isso vai estar superado, mas não diria que as startups deixam de entregar uma solução por conta da conectividade. Existem produtores e produtores, né? Quando a gente fala dos pequenos produtores, dos médios, dos grandes, como eu falei, grandes, hoje no Brasil, criando seus fundos, adotando muita tecnologia, em alguns casos até criando suas startups, né? Você vê um case até de internacionalização, que é a Perfect Fly, um dos founders é um produtor, investiu e resolveu o seu problema e criou uma startup para isso que está crescendo no mercado. Obviamente, existe um aspecto cultural que dificulta um pouco essa curva acelerada de adoção, mas eu vejo, sim, startups com soluções, essas características das startups de serem user-centric, né? Usuário no centro, user experience, ela termina dando condições de tecnologia para o pequeno produtor que são intuitivas, fáceis de usar, isso facilita a adoção, né? E imagina qual era o pequeno produtor que poderia ter um sistema de gestão, seria caríssimo há tempo atrás e agora é super acessível, pagando por mês as assets, né? Então, acho que muitas tecnologias são inclusivas. A gente estava conversando com produtores de uva que usam tratores totalmente analógicos e precisando fazer uma pulverização mais assertiva. E aí você tem uma startup que pluga um hardware e a partir disso já consegue fazer todo o track e entregar uma solução para o pequeno produtor. Então, tem startup focada só no pequeno produtor. Acho que, de uma forma geral, é natural essa mudança cultural.
mas talvez pelo fato de a gente estar no Hub, a gente ser procurado por aqueles que se destacam, que estão na frente. Hoje a gente trabalha com produtores que querem ver, que querem aprender sobre. Outro dia o produtor falou assim, pô, me fala o que é um pitch day de startups, me fala o que é uma POC, e tendo essa curiosidade de aprender toda esse novo linguajar das startups. As cooperativas no Brasil têm um papel bem relevante, e a gente já tem várias cooperativas parceiras que querem trazer esse tema de investimento para os produtores. Então, acho que, obviamente, a gente já começa a falar de gestão da inovação para o produtor. Olha que maravilha isso, né? E já dei várias palestras em eventos para produtores falando, gente, vocês já pensaram em gestão da inovação? Eu acho que quando isso realmente cair e começar a ser prático, vai impulsionar muito, né? Eles têm que entender que testar uma tecnologia não pode ser como a gente fala aqui no Brasil, um parto, né? Eles têm que entender que testar vai ser a nova jornada, errar vai ser parte, e se eles não testarem, eles não vão conseguir dar conta de estar up to date, né? Acho que é por aí. Ótimo, Tomé. Obrigadíssima. Nós recebemos uma pergunta do André Tozello que fala justamente sobre investimentos e sobre a questão do risco, que muitos investidores não querem assumir os riscos, e ele acrescenta que é os agentes públicos que poderiam muitas vezes assumir os riscos juntos com as startups, às vezes não o fazem. Então, é importante ouvir a sua resposta também e ver que existe uma relação dinâmica entre o agricultor, que antes era só consumidor da tecnologia, que agora pode virar um investidor, e que esse ecossistema tem a ganhar muito com esse ciclo entre o formulador da tecnologia, o investidor e o consumidor final. Mas eu aproveito a pergunta do André para direcionar uma pergunta ao Greg. Greg, o que mais poderia ser feito para facilitar a expansão de agritech brasileiras para a Austrália? Que oportunidades que existem não estão sendo aproveitadas? In Australia, but the thing that's important from the commercial. Na primeira instância, eu recomendo que você entre em contato ou comigo, ou membro da minha equipe, ou com a Helena de Sydney, porque realmente podemos ser o ponte de conexões que qualquer empresa vai precisar para entrar no setor. Não é, mesmo que tenha muitas oportunidades, não é necessariamente simples, depende do subsetor que você quer entrar, e a gente pode fornecer, ou Helena, ou a minha equipe aqui, pode fornecer conexões importantes para começar essa jornada. Excelente, Greg. Eu não poderia concordar mais. Os contatos nossos todos vão ficar disponíveis também na legenda desse vídeo, que está sendo gravado e ficará disponível na página eletrônica do nosso Consulado Geral. Correndo o risco de estourar o tempo, eu queria só ler a pergunta do Murilo Mendes também, que perguntou: what kind of agtech structure would you expect to be able to operate in Australia? Então, que tipo de estrutura de agtech, de empresa de agtech, nós esperaríamos que seria capaz de operar na Austrália, e qual é o mínimo de estrutura que seria necessária para conseguir uma parceria? Então, eu não sei se o Tony quer responder essa pergunta e se Joaquim teria também comentários adicionais antes de encerrarmos. Tony, I can give it to you first, and then because you carried out the study. Yeah, no, I thank you, Helena. Just fizeste os estudos. Obrigada. As empresas que são reguladas, se você for tentar gerar rendas aqui, $50 mil, você precisa ser registrado como empresa, com uma propriedade privada, e muitas outras startups aqui operam dessa forma aqui. Então, o joint venture é uma forma mais informal, como eu falei isso na minha apresentação, mas também pode ser feita de acordos legais, ou ter a porcentagem, ações, o que para você negociar aqui na Austrália, você precisa ter uma empresa propriedade
limitada, e outra parte disso é entender que tendo um parceiro local ou alguém na Austrália que opera, que se torna mais fácil acessar concessões do governo australiano, porque tem algumas restrições, não todas, mas existem algumas restrições que somente que dinheiro dos contribuintes australianos só vai para empresas australianas. Então, essa é uma das atrações de uma joint venture, ter um parceiro aqui na Austrália. Bom, eu queria comentar um pouco com relação ao risco, né? A gente vê muito investimento locado já quando você já tem o cliente, quando você já tem um produto pronto, quando você já sabe o que fazer com aquilo. Muito pouco investimento colocado sob risco, quando você não tem ideia, muita ideia do qual é o seu produto final e nem se vai ter um mercado para aquilo. É aí que a gente trabalha. Com relação à Austrália, ou vamos falar internacionalização de startups brasileiras, está dentro desse risco. Esse risco de colocar o pé, se a gente tem um movimento que é colocar o pé para fora da universidade, a gente tem um segundo movimento que é colocar o pé para fora do Brasil. Isso está sendo estruturado e eu vejo a Austrália com apetite importante para isso. E, de novo, eu coloco o WBGI e eu estendo isso ao Tomé, eu coloco o nosso ecossistema aqui à disposição. A gente está aberto para fazer as conexões necessárias, Greg, que vocês acharem interessantes, tanto de um lado como de outro, tá? É isso. Muito obrigado. Obrigada, Tony e Joaquim. Bom, encerrando o primeiro dia da Semana Tecnológica, eu gostaria de agradecer a participação de todos que assistiram conosco a essas apresentações e de fazer um agradecimento especial aos nossos palestrantes e ao importante apoio institucional da Apex Brasil e a todos os parceiros do Consulado Geral em Sydney e da Embaixada em Canberra que nos ajudaram a divulgar esse evento. Nos vemos amanhã novamente para o webinário organizado pela Embaixada em Canberra sobre o mercado de MedTech na Austrália e no dia seguinte, 18 na Austrália, 17 no Brasil, para o webinário sobre o mercado de FinTech, que encerra a Semana Tecnológica. Os 3 estudos de inteligência comercial encomendados aqui na Austrália sobre Agritech, MedTech e FinTech serão disponibilizados na plataforma do governo brasileiro investeexport.gov.br. A gravação desse evento também ficará disponível online na página eletrônica do consulado e em outros canais do governo brasileiro. Deixamos aqui no chat o e-mail do consulado, mas vocês encontram as informações todas também na internet ou no site do nosso consulado. Boa manhã a todos na Austrália e boa noite a todos no Brasil. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigado. Boa noite. Bom dia. Obrigado. Bom dia e boa noite. Até mais. Obrigado a todos. Tchau, tchau.